Fala pessoal, bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso podcast Videocast Aprendi com Papai e hoje nós vamos fazer uma coisa muito bacana. Nós vamos levantar os 10 temas mais importantes para a redação do Enem. Para isso, eu chamei uma galera sensacional. Nós vamos ter a participação do Márcio Certa Palavra, participação do Ângelo Bani de Biologia, do Patrick Richelli de Geografia e do Manuel Neves de Redação. E, obviamente, eu também farei as minhas apostas como o que pode ser ou quais devem ser os principais temas para a redação do Enem. E aí, pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Eu sou o Ângelo, professor de Biologia. Eu fui convidado pelo Marcelo, o papai, para dar algumas dicas para vocês sobre temas da redação de 2017. Então eu escolhi o primeiro, DST, Doença Sexualmente Transmissível, que atualmente a gente chama de IST, Infecção Sexualmente Transmissível. É legal a gente pensar nesse tema porque ocorreu um aumento do número de casos de DSTs no Brasil. Vou destacar, por exemplo, AIDS. Pra vocês terem uma noção, 40% dos novos casos de AIDS da América Latina são do Brasil. Mesmo o Brasil investindo em prevenção e tratamento. Isso se deve a quê? Provavelmente a diminuição do uso de preservativo, que em comum tem que previne todas as DSTs, e isso porque as pessoas pararam de ter medo de pegar AIDS, por exemplo. Elas não têm esse medo, elas acham que o coquetel resolve tudo. O coquetel é um tratamento, ele ainda não é uma solução, e ele traz coisas ruins para a vida da pessoa. Então eu acho que esse é um tema muito legal, grande chance de aparecer. Dá uma olhadinha também lá no canal Aprendi com o Papai, tem um vídeo completo sobre isso que eu e ele fizemos. Abraço, galera! Muito bacana essa ideia do Ângelo de discutir sobre a questão das doenças sexualmente transmissíveis. Realmente, gente, vocês já sabem que questões relacionadas à área da saúde são bem possíveis de aparecer nas provas de redação, já que, inclusive, o Enem nunca comentou sobre a saúde nas redações, o que é um grande problema que, certamente, ele vai querer solucionar em breve. Mas eu tô com uma dúvida aqui. O que será que o Manuel acha que pode ser um bom tema para o Enem, hein? Olá, beleza galera? Sou o Manuel Neves, estou aqui a convite do Marcelo Batista, o papai da redação, para falar sobre um tema ultra relevante, que é a mobilidade urbana em questão no Brasil. 3 aspectos ultra relevantes. Primeiro, nos últimos 11 anos, a frota de carros do Brasil mais do que dobrou, então é difícil se deslocar nas cidades. 2. A gentrificação, a mudança nos espaços, a elitização de alguns espaços na cidade faz com que se perca a mobilidade, faz com que as pessoas tenham dificuldade de ir e de vir. Eu destaco ainda em terceiro lugar, um terceiro aspecto, que é o aumento das periferias, o inchaço das periferias, obviamente que corrobora o inchaço das grandes cidades. Então, a mobilidade urbana é um dos temas mais relevantes aí para você estudar e que pode até aparecer no tema de redação do Enem 2017. Aquele abraço, bom dia. Vim falar sobre um tema muito relevante para você revisar para a prova de redação no final do ano, que é a homofobia em questão no Brasil. 3 são os motivos. Primeiro, um homossexual morre de forma violenta no Brasil a cada 28 horas. 2. O Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais em todo o planeta Terra. 3. Depois de 2013, com a ascensão do discurso conservador, têm sido adotadas não só práticas, mas também discursos são adotados que evidenciam e que propagam a violência e o desrespeito. Por isso, o tema homofobia em questão no Brasil é um dos mais relevantes aí para você revisar para a redação do Enem 2017. Aquele abraço. Vamos continuar com as dicas? Então bora! E aí pessoal, beleza? Sou o Márcio, professor de redação, convidado pelo Marcelo, papai da redação, para gravar um vídeo para vocês sobre possíveis temas que a gente acredita que pode cair. Vou destacar o tema da legalização ou descriminalização da maconha. Importante você não confundir essas duas palavras porque elas não são sinônimas. Tem diferentes situações para cada uma delas.
mas vamos pensar só por que cairia um tema desse. A maconha está sendo votada no Senado Federal agora, as pessoas podem votar para eles discutirem se legalizam ou não para cultivo e plantação próprias. Por que isso é interessante? Nós temos uma tendência mundial seguida do Uruguai e alguns estados dos Estados Unidos e alguns países da Europa que já realizaram isso. Isso prova que diminui o poder de tráfico, diminui a venda e a compra de maconha e com isso os crimes são diminuídos também. Além da produção medicinal da maconha, que é comprovado cientificamente por inúmeras pessoas que isso é um benefício e que são possíveis remédios para pessoas que têm doenças crônicas, como alguns tipos de câncer e até mesmo a AIDS. Então isso é um tema que está em debate no Brasil, é um tema interessante, que existem dados, existem contextos históricos e existem muitas informações para você ir atrás disso. Então um tema possível é você deve estudar a maconha. Beleza? Um abraço, valeu, até a próxima. O primeiro tema que eu apostaria e o primeiro dessa nossa série será dividido em apenas 2 partes, seria o tema da questão dos jovens e os movimentos sociais no Brasil. Por que esse tema é importante pra caramba pro Enem? Por um motivo muito simples. Todo ano o Enem gosta de conversar e de perguntar para o aluno a respeito da questão da cidadania e da participação política e social dos jovens brasileiros. Quando a gente discute sobre isso, a gente fala, por exemplo, das ocupações que aconteceram no Brasil no final de 2016 e início de 2017. A gente fala um pouco sobre as generalizações que muitas vezes os jovens fazem a respeito da política e da falta de participação social. E a gente fala também com muita frequência a respeito do comportamento, muitas vezes inadequado, de diversos jovens do país em relação à política, inclusive da grande falta de conhecimento sobre esse tema no Brasil. Para mim, esse é um tema muito importante e vale a pena conferir. Valeu, galera. Abraço!